Olá, doutor Vinícius. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Para Tudo você, para jóia. todos que nos acompanham nessa noite fria aqui no sul de Minas. E aí, como está? Isso que eu ia perguntar, né? Aqui em Belo Horizonte está todo mundo esperando essa frente fria. Tá friozinho, mas nós estamos aqui aguardando essa frente fria, mas aí já está muito frio, né? Aqui já está congelante, mas a conversa de hoje vai aquecer os nossos corações. Ah, isso é muito bom, muito bom. Muito obrigada, né? A gente já inicia assim essa live agradecendo sua disposição por estar aqui nessa noite, tirando um tempinho para falar de um assunto muito importante dentro da odontologia, né, doutor Vinícius? Exatamente. Então, eu queria saudar todos, grandes alunos, egressos da faculdade, atuais que estão aqui nos acompanhando, profissionais da saúde bucal de diferentes áreas que nos acompanham nessa Minas Gerais. É um prazer estarmos juntos para conversar sobre a saúde bucal no SUS. De início, eu gostaria de colocar assim, a minha satisfação realmente de falar desse tema que desde a minha juventude ali, já fazem alguns aninhos, não tantos, mas alguns, Alguns. houve um encontro, né? Houve um encontro entre o Vinícius acadêmico de odontologia e a saúde coletiva. Que bom. Doutor Vinícius, antes da gente começar então o nosso bate-papo, eu vou pedir para o senhor se apresentar um pouquinho aí para os nossos seguidores dessa noite. Muito bem, então é com prazer que nós fazemos essa live. Eu sou Vinícius, sou cirurgião dentista, professor da Unifenas Campus Varginha, na Clínica Integrada e também disciplinas relacionadas a planejamento e gestão, saúde coletiva. Também sou servidor concursado da Prefeitura de Varginha, então exerço aí na prática o cuidado com a população, tanto no Centro de Especialidades Odontológicas, como também no hospital municipal que nós temos aqui, que é a fundação do município de Varginha. Que bom. Então vamos começar o nosso bate-papo aí para aquecer o coração, como o senhor disse mesmo, essa noite fria. Doutor Vinícius, Exatamente. então, como o SUS entrou em sua trajetória profissional, né? E como é que o senhor analisa a inserção histórica da saúde bucal no sistema de saúde público brasileiro? Muito bem, nada como uma história, uma fogueira e uma lareira numa noite fria, né? Então, quando eu analiso como que o SUS entrou na minha vida, né, de fato, há algumas coisas que nos marcam bastante. E justamente quando eu analiso como que foi essa minha descoberta com o Sistema Único de Saúde, ela se deu lá na graduação com um professor que até hoje ainda atua na Universidade Federal de Alfenas, que me possibilitou, durante o último ano de graduação, a possibilidade de fazer um estágio numa região que fica próxima a Juiz de Fora, cidade de Guidoval. Às vezes tem até alguém nos assistindo aí dessa região. E lá eu pude ter contato com a saúde das pessoas, sobretudo com as pessoas de zona rural, e ver que, de fato, a odontologia poderia contribuir muito com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E, posteriormente, eu fui fazer residência em saúde da família em São Paulo e trabalhei com populações vulneráveis em áreas bastante carentes, comunidades do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, na Zona Leste. Então, na verdade, o SUS me possibilitou um choque de humanidade. E por isso que é tão interessante essa área da saúde coletiva e do SUS, porque possibilita de fato que a gente possa exercer algumas coisas que nós vamos conversar hoje, que é a humanização, que é o cuidado mais perto de quem mais precisa e que muitas vezes nesse nosso país tão desigual não consegue ter acesso aos serviços odontológicos privados. Então, para nós, a saúde é um bem maior e então defender isso na saúde coletiva, ao mesmo tempo que é um privilégio, também é a nossa forma de trabalhar e de exercer o nosso papel cidadão no mundo. É dando oportunidade, né, doutor Vinícius, àqueles que precisam, né? Exatamente. Quando você fala sobre essa contextualização histórica, por muito tempo nós vimos na sociedade brasileira a saúde não sendo valorizada, a saúde
não sendo reconhecida como direito. Então, se nós pegarmos o histórico, até mesmo do SUS, hoje, esse SUS que tão bravamente vem nos ajudando a vencer esse momento da pandemia, nós vamos perceber que nem sempre foi assim, que por muito tempo as pessoas só poderiam ter acesso à saúde se tivessem a carteira assinada no antigo lá, INPS ou INAMPS. E a Boca, da mesma forma, por muito tempo, ela foi relegada às extrações. E por isso que nós temos, né, uma grande faixa de desdentados no país, de pessoas que não puderam ter um cuidado em saúde e que hoje encontram-se aí com uma dívida histórica que nós temos com essa população de desdentados. Então o Brasil, não obstante tenha a melhor odontologia do mundo, infelizmente ainda convive com a boca, para muitos, não fazendo parte do corpo. E nesse sentido que essa nossa conversa vale tanto a pena. Nesse sentido, é tão bom nós estarmos juntos aqui nessa noite para conversar sobre esses princípios do SUS e como a gente aplica a odontologia mais perto das pessoas, na prática, no cotidiano dos municípios. Doutor, e de que forma pode-se promover os princípios do SUS na prática? Falando em prática, né? De que forma, então, pode promover esses princípios do SUS na prática, fazendo com que, de fato, melhore a saúde bucal dos cidadãos? Exatamente. Então, quando a gente se aproxima ali do estudo da saúde pública, um dos primeiros pontos que nós vamos nos debruçar é justamente a Constituição de 88, que assegura aí a saúde como um direito de todos, e depois as leis orgânicas da saúde, que vão trazer aí alguns princípios, que nós chamamos de princípios doutrinários do SUS. Quem prestou concurso ou vai prestar concurso, com certeza vai se deparar com esses conceitos. Mas mais do que conceitos filosóficos, e aqui eu estou me referindo a 3 pontos principalmente: universalidade, equidade e integralidade. Um grande desafio nessa pandemia, por exemplo, é a gente assegurar que as pessoas que tenham dor de dente possam ter um cuidado em saúde. Infelizmente, a gente ainda vê uma realidade muito dura de pessoas padecendo e procurando atendimento e não encontrando. Então, os princípios do SUS, na verdade, são princípios que eu digo civilizatórios. São princípios que qualquer pessoa deve estar imbuída, trabalhando ou não no serviço público, porque são princípios que visam o cuidado com as pessoas. Então, a universalidade é justamente que todo mundo tem direito à saúde. Não é porque nasceu numa comunidade mais pobre ou numa zona rural que não tem direito a sorrir, que não tem direito aí a manifestar tudo que a bucalidade, que a boca nos permite, né? Mesmo hoje com máscara, nós deparamos ali no atendimento com os pacientes, né, o quanto que a boca é significativa nas relações sociais. Então, quando a gente pensa nos princípios do SUS na prática, é justamente que nós, cirurgiões dentistas, técnicos em saúde bucal, auxiliares, porque a saúde bucal não se faz só com dentistas, faz-se também com dentistas, mas com todo o pessoal de apoio, né, os profissionais auxiliares e técnicos e também de outras áreas. Recentemente, nós vamos conversar depois um pouquinho, eu comecei um trabalho aqui no município de Varginha, na UTI do hospital público nosso. Então, como que a equipe de enfermagem, a equipe médica abraçando esse cuidado integral do paciente, que é o outro princípio, de enxergar as pessoas como um todo e não como partes recortadas. Então, nós não somos especialistas em partes do corpo, especialistas em um canal, especialistas em um implante, nós somos especialistas que cuidam de pessoas. E ter esse olhar humanizado é justamente o que faz a diferença no SUS. Para muitos, né, o SUS pode parecer como algo que é lotado, que é de baixa qualidade, mas para quem abraça essa causa, para quem vive o dia a dia e consegue mudar a vida das pessoas, faz todo sentido. E deixa de ser somente uma profissão e passa a ser uma missão de vida, de poder estar perto das pessoas. E aí entra no terceiro princípio, que é o da equidade. O que é esse princípio da equidade? Não é sinônimo de igualdade, mas equidade é dar a cada um segundo a sua necessidade. Então, se uma pessoa precisa mais, ela vai ter a minha maior atenção, a minha maior dedicação. E hoje nós vemos muito isso na nossa sociedade, aí vivendo um período pandêmico.
quantas pessoas aí vulnerabilizadas, perderam seus empregos, passando aí uma série de dificuldades. Então, estar perto dessas pessoas é agir com equidade. Um exemplo que nós temos feito, por exemplo, agora, no município de Varginha, é priorizar uma população de rua. Então, essa população, ela tem um acesso aí para nós realizarmos tratamento odontológico no Centro de Especialidades Odontológicas aqui do município. Então, essas são estratégias em que nós transferimos aquela lei que é muitas vezes abstrata, que a gente estuda e lê, e traz ela para perto da vida das pessoas. Então, sentindo a a odontologia... realidade, né, do ser humano. Exatamente, exatamente. Então, acho que o mais encantador dessa área é a gente poder devolver dignidade às pessoas. Eu lembro de um desses pacientes de população de rua, né, que está em situação, né, ele não é morador de rua, ele está em situação de rua. Se ele pudesse, ele não estaria naquela situação muitas vezes, né? Porque é uma série de fatores socioeconômicos que incidem aí. Mas eu lembro de um dos pacientes em especial que, após a reabilitação protética que nós fizemos para ele voltou no centro de especialidades para dizer: doutor, agora eu consegui um emprego como garçom, porque antes, sem os dentes da frente, eu não conseguia trabalhar. Então, veja o papel que nós temos enquanto saúde bucal de poder devolver dignidade às pessoas. E aí... E a autoestima também, né, doutor? Exatamente. Então, entra aí o engajamento de todos. Eu estou vendo, né, uma série de pessoas participando aqui da live, em especial a Sinhara, que está chegando aí, que é uma técnica em saúde bucal e que faz um trabalho belíssimo de educação em saúde, lá no município de Guaxupé, aqui no sul de Minas. Então, veja por esse aspecto, né, a integralidade, a equidade, a universalidade, princípios esses que não são somente teorias, mas que nós temos que fazer acontecer. Então, acho que aí está o segredo, né? No Brasil tem muitas leis, mas essas leis não saem do papel. Então, a gente, com experiências exitosas, conseguimos mostrar que é possível, sim, cuidar das pessoas, olhar para as pessoas e fazer com que esses princípios que nós estudamos lá na saúde coletiva, e muitos até decoraram, né? Mais do que decorar, é fazer com que isso aconteça de fato nos municípios. Em cada pequena cidade de Minas, a gente possa fazer esse trabalho. E a saúde coletiva é justamente feita aí de muitos profissionais que possam, né, unir forças. É um trabalho, como o próprio nome já diz, coletivo, não é sozinho. O presidente da nossa Câmara Técnica, o Heron Martins, está chegando aí na live também. E é justamente isso, né? Como que a gente pode desenvolver ações para realizar um cuidado integral em saúde. Essa é a pergunta que eu vou fazer agora para o senhor, que eu fiquei curiosa, né? Depois de tanta informação. Então, quais são, doutor, as ações que podem ser desenvolvidas nos diferentes pontos da rede de saúde, visando a integralidade do cuidado em saúde bucal? Olha só que interessante quando a gente consegue linkar esses conteúdos e fazê-los fazer sentido de fato, né? Então, quando a gente pensa em odontologia, pela nossa formação bastante técnica, voltada para a clínica, voltada para a boca, muitas vezes nós tiramos de contexto essa boca. Então, é preciso entender que a boca, ela está dentro de um corpo, que esse corpo está dentro de uma sociedade, de uma família, de uma condição de vulnerabilidade. Então, a odontologia integral que nós falamos, ela começa pelos aspectos de promoção da saúde. Então, muitas vezes o dentista está muito focado ali na cárie, na restauração, na extração, na toxina botulínica, mas quando a gente vê as realidades, e por isso que eu disse no início que, para mim, a saúde coletiva foi um encontro de humanidades, o encontro do Vinícius, cirurgião dentista, com o Vinícius que poderia ajudar pessoas, é justamente que cada município a gente possa aplicar esse princípio que nós chamamos de clínica ampliada. E é tão interessante esses princípios da saúde coletiva que justamente vai além do mocho, vai além da cadeira odontológica. É justamente poder entender por que a pessoa adoeceu e como ajudá-la a não voltar para aquela situação. Porque muitas vezes nós pegamos uma criança, atendemos e devolvemos ela para a mesma condição que adoeceu. E eu gosto de dar exemplos para ficar mais claro para quem está nos assistindo aí nessa noite. Quando eu estava em São Paulo, eu atendi
algumas crianças imigrantes bolivianas que vinham para trabalhar nas fábricas têxteis lá do Brás. Todo mundo conhece ali o Brás, que é famoso, né, na fabricação de roupas. E eu atendi essas crianças bolivianas, e essas crianças tinham muitas cáries, muitas crianças perdendo os dentes descidos, e não bastava simplesmente colocar uma resina ou um ionômero, porque aquelas mães colocavam ali mamadeiras com açúcar para aquelas crianças ficarem mais quietinhas enquanto elas trabalhavam. Então era interessante a gente pensar que a gente tem que mudar os hábitos, né? E mudar os hábitos envolve uma série de questões que vão além de simplesmente prescrever, porque muitas vezes na odontologia nós queremos dizer, ó, escove o dente 3 vezes ao dia, mas será que eu tenho escova? Será que eu tenho dentifrício, né? Então, como é que a gente começa a pensar essa clínica ampliada? E aí vem um conceito também bem interessante, que é o método clínico baseado na pessoa. Então, eu tenho que individualizar o meu cuidado, e aí é um papel fundamental lá dos postos de saúde, da atenção primária de cada município. Então, isso está acessível a qualquer dentista que está aí num posto de saúde por essa Minas Gerais, né? Aqui não estou falando de alta rotação, não estou falando desses instrumentos que também são necessários, porque as pessoas têm dor. Então, o dentista de saúde pública tem que ser um bom clínico, tem que conhecer ali da clínica geral para fazer diagnóstico de urgência, para tratar, mas tem que ser também um hábil ser humano que possa entender as dimensões sociais de cada pessoa e ajudar, sobretudo, as pessoas a vencer essas vulnerabilidades. Então, quando a gente pensa o que pode ser feito aí, nós temos a atenção primária, que é o local primordial que cada município precisa ter um olhar especial, cada prefeito, cada gestor, cada dentista que está nos acompanhando aqui, que já trabalha no SUS ou que não trabalha, justamente, Aline, precisa ter esse olhar diferenciado, né? Precisa ter esse olhar que leva em conta as vulnerabilidades das pessoas. E aí a odontologia ela se desenvolve tanto nos postos de saúde, fazendo essas ações de promoção, de prevenção, ali mais perto das pessoas no território, como também, muitas vezes, para garantir essa integralidade, é necessário uma especialidade. Então, por isso que os municípios podem se organizar de forma regional para ter o atendimento que a gente chama dos centros de especialidades odontológicas. Então, nós temos um primeiro nível, que é a atenção primária, e um segundo nível, que é dos centros de especialidades odontológicas, mas não para por aí. Nós temos também a odontologia hospitalar, que também é fundamental, quando as pessoas estão vulneráveis ali e precisam de uma integração do todo. Então, a odontologia hospitalar visa devolver a boca para esse sentido de todo, de que uma infecção bucal vai levar a um comprometimento sistêmico e vai fazer com que o meu paciente fique pior, que haja uma infecção por ventilação mecânica, por exemplo. Então, é nesse aspecto que a gente precisa ter esse olhar aí todo especial, todo diferenciado. Doutor Vinícius, e os cidadãos e profissionais, né, podem contribuir com a melhoria dos serviços públicos odontológicos? De que forma que eles podem melhorar isso? Só acender a luz aqui um pouquinho e deu uma apagada. Isso. Muito bem. Isso. Olha só, essa pergunta, ela faz uma reflexão para cada um de nós. Quando a gente pensa na odontologia no setor público, às vezes a gente pensa assim, mas o prefeito da minha cidade não está preocupado com isso. Mas lá no meu posto, Vinícius, você não foi lá para ver a realidade, como que é. Então, quando a gente pensa que cada cidadão e cada profissional pode fazer a diferença no seu território, porque as coisas não são dadas, elas são construídas. Então, com um trabalho pequeno, a gente pode ir transformando vidas, transformando realidades. A gente não consegue as grandes conquistas do alto, a gente consegue fazendo pequenos passos. Então, quando a gente pensa como é que os profissionais eles podem ajudar, justamente sendo dedicados e devotados à população. Então, o próprio conceito de servidor público é aquele que serve uma comunidade, não aquele que é servido por uma comunidade. Então, hoje, é interessante essa reflexão no nosso país, em que muitas vezes as pessoas sempre pensam, o que eu vou ganhar com isso, né? Mas
o que a gente pode contribuir com a vida das pessoas e como é que a gente pode mobilizar. E aí, na prática, o que que existe? Existem os conselhos municipais de saúde. Então, em cada cidade dessa nossa Minas Gerais, aí, dos 853 municípios que nós temos, em cada cidade, nós temos, por lei, um conselho municipal de saúde. Então, será que nós já procuramos saber como é que funciona esse conselho na nossa cidade? Uma vez que toda cidade tem. Não tem nenhuma cidade de Minas que não tem, porque é uma prerrogativa legal. E aí, como é que a gente pode, participando desses conselhos, contribuir para que as políticas públicas sejam pautadas segundo as necessidades? Então, muitas vezes a gente vê o movimento reivindicatório das pessoas, né? Mas será que a gente já viu as pessoas organizadas reivindicando dentista no posto? Material de qualidade? Por que será que a população não reivindica isso? Talvez porque a odontologia não mostrou sua cara. Então, a participação social, ela é fundamental. E o dentista, o técnico em saúde bucal, o auxiliar em saúde bucal, pode ser esse mobilizador na sua comunidade. Não é esperar o político, o vereador. Também, muitas vezes, a gente tem essas instâncias que fazem parte do sistema político brasileiro. Inclusive, nós temos aqui, acompanhando a live, queria mandar um abraço, o Túlio, que é um cirurgião dentista que é vereador aqui no município, que contribui também nessa participação, mas não precisa ser vereador, qualquer um pode fazer sua parcela de contribuição. Né? Exatamente, para a melhoria dos serviços públicos. Então, acho que nós, como odontologia, precisamos reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, mas não pensando no fim que seja nós mesmos odontologia, mas pensando que a população pode se beneficiar quando nós temos um serviço de qualidade, com material de qualidade, com equipamentos de qualidade, com profissionais que possam ter esse olhar que eu disse aí, humanístico, para cuidar das pessoas. Ô, doutor, e os coordenadores de saúde bucal e secretários municipais de saúde, eles dispõem de ferramentas para planejar suas ações e quais são essas ações? Exatamente. Muitas vezes a gente tem a noção de quem está de fora, né? Quem não está no dia a dia do SUS pode pensar assim, o SUS é uma bagunça que não tem planejamento nenhum. E pelo contrário, isso é um grande mito. Legalmente, nós temos instrumentos que auxiliam no planejamento e que também são instrumentos obrigatórios. Então, para se ter uma ideia, este ano, todos os municípios mineiros estão no primeiro ano de gestão de um governo municipal, né? Nós tivemos eleições municipais, então estamos no primeiro ano. Neste primeiro ano, são construídos os planos municipais de saúde, que valem para 4 anos. Então, você aí, ó, que está nos acompanhando, já procurou saber como é que está a construção do plano municipal na sua cidade? Ou você, coordenador, está ali participando para ajudar nas diretrizes que vão valer para 4 anos? Então, os próximos 4 anos vão ser definidos agora, nesse plano municipal. Então, isso é uma ferramenta que todo gestor dispõe, de fato, para o planejamento. Todo município também tem um orçamento. O município, o governo estadual, o governo federal, nós estamos acompanhando aí esse contexto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do dinheiro para as campanhas. Justamente, quem está ali pedindo que o dinheiro não seja para campanhas e que o dinheiro seja para a saúde, ou que seja para a saúde bucal, seja para cuidar das pessoas. Então, as políticas, se não são fiscalizadas, se a sociedade não se organiza, ela acontece da forma nem sempre mais adequada. Então, por isso que os coordenadores dispõem, sim, de instrumentos de planejamento. A gente não pode deixar a vida nos levar, nós temos que tomar a rédea. E para tomar a rédea, nós precisamos de planejamento. Então, os instrumentos de planejamento mais importantes para um coordenador, para o dentista que está nos acompanhando, ou para o acadêmico, né, que futuramente vai fazer parte dessas fileiras do SUS, porque é um mercado de trabalho importante, né? Então, a gente precisa pensar que a gente pode construir esses instrumentos através dos conselhos, através das conferências também. É importante lembrar das conferências que são discutidas e que qualquer pessoa pode participar, não é uma coisa restrita. As conferências e a participação dos colegas, doutor.
Então, qualquer cirurgião dentista pode consultar na internet mesmo, né, Conselho Municipal de Saúde da sua cidade. Lá ele vai ter o contato de quem é o presidente, jogando na internet, sites públicos divulgam isso, e as conferências também ficam disponíveis. Nesse momento de pandemia, muitas das conferências estão acontecendo de forma online, então também facilita, de alguma forma, a participação. Então é possível consultar em sites do Ministério da Saúde, é muito tranquilo hoje com a internet, não tem assim, dado que a gente não consiga buscar. Joga no Google lá, Conselho Municipal de Caratinga, Conselho Municipal de Guaxupé, de Uberlândia. Vai aparecer lá o nome do presidente, as reuniões. Então, muitos deles têm site, no caso de Varginha, por exemplo, o próprio conselho tem site. As reuniões que ocorrem mensalmente são transmitidas pelo YouTube para ter transparência pública. Então, uma boa dica é que o dentista seja conselheiro, que ele busque se informar de como está funcionando isso na sua cidade. E assim, sendo um conselheiro de saúde, ele vai possibilitar que ele possa acompanhar como é que as verbas estão sendo utilizadas, para que fins, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, precisa do Ministério Público ou da CPI tal investigar a verba do meu município. Não, você pode ter acesso às verbas do seu município. Basta que você participe do conselho, e no conselho todo ano são aprovados por lei, é obrigatório, é aprovado as contas. Então, muitas vezes ninguém sabe que existe isso. Então, é aprovado de qualquer forma. Né? Então, se você participa, você vai ser um dos que vai ajudar ali nas instâncias decisórias. Então, é muito importante a participação dos nossos colegas dentistas, ASBs, TSBs, de toda a sociedade, né? Nessas instâncias de planejamento e de controle. Ô, doutor Vinícius, e quais são as áreas, assim, na visão do senhor, da saúde bucal, que mais precisa se desenvolver? Então, quando a gente pensa aí na odontologia no setor público, nós temos algumas oportunidades e alguns desafios, é até o nome da nossa live. Dentro aí das possibilidades de desenvolvimento que a gente pode pensar, a atenção primária é fundamental. Infelizmente, nós temos muitas cidades em que ainda não há uma cobertura de saúde bucal. O que significa essa cobertura aí? É justamente o termo do cobertor mesmo, desse friozinho, fica até fácil a analogia, né? Então, o cobertor pode ser curto e fica o pé descoberto, uma parte descoberta. Então, uma cidade, a gente precisa ter equipes que possam dar conta de toda essa população e faça um cálculo estimado de uma equipe para em torno de 3.500 pessoas. Então, nesse cálculo, a gente tem a cobertura de atenção primária. Infelizmente, temos muitas cidades que tem pouquíssimos dentistas. Então, é um dentista para 16 mil, para 20 mil, para 30 mil. Então, como é que esse dentista vai cuidar de tanta gente? Vai ficar difícil para ele, porque as demandas são imensas. Então, a gente precisa, de fato, participar das instâncias decisórias, porque participando dessas instâncias, a gente vai tensionar para ampliar, para contratar mais dentistas, né? Porque, de fato, é uma necessidade. Quando a gente enxerga, como eu falei no começo, a boca como uma necessidade humana premente e que ela faz parte da saúde geral e que as pessoas sofrem por um dente abscedado, por uma pulpite, por um trauma, a gente começa a entender que é importante reivindicar isso porque, de fato, as pessoas padecem por serem desdentadas ou por patologias que afetam aí o sistema estomatognático. Doutor, e como é que está esse mercado, né, de trabalho para os profissionais de odontologia no setor público na atualidade? Então, no momento, nós temos aí grandes perspectivas para a odontologia no setor público, na medida em que, em muitos municípios, os concursos foram represados pela pandemia, muitos serviços acabaram atendendo só urgência, e isso fez com que a necessidade de saúde bucal da população esteja, de fato, bastante acumulada. Então, as prefeituras, de fato, não só na saúde bucal, mas na saúde geral, precisarão dar conta dessa demanda. Então, a odontologia no setor público, ela é muito vasta. Nós estamos falando aqui de prefeituras, mas as Forças Armadas, as Forças de Segurança, que têm dentistas, também são contratados por concurso público e esses também são servidores públicos. Então, o mercado
para quem se interessa, está assistindo a nossa live aí, se interessa pela saúde coletiva, ele vai desde o trabalho nas Forças Armadas, nas prefeituras, em níveis de gestão. Então, nós temos aí cirurgiões dentistas que são técnicos de áreas de assessoramento da Secretaria de Estado da Saúde ou na Secretaria Municipal de Saúde. Então, é importante a gente ampliar aí a visão que o dentista não só trabalha fazendo procedimentos odontológicos. Nós temos um trabalho muito importante de dentistas gestores. Então, nós precisamos nos formar bem para poder assumir o protagonismo. Então, em muitas cidades, nós temos cirurgiões dentistas secretários municipais de saúde. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós somos uma profissão de saúde e nós podemos ajudar a melhorar a saúde das pessoas como um todo, não só a saúde bucal. Então, nesse sentido, a gente precisa entender o mercado de trabalho como possibilidades reais, concretas. Então, hoje, nós temos aí, por exemplo, recentemente, a Prefeitura de Belo Horizonte abriu um concurso para contratação. E assim, diversos municípios vão abrindo aí seus processos, porque a inserção no serviço público, ela se dá por meio de concursos, os contratos são só temporários, né? Por lei, a inserção no serviço público da administração direta deve se dar por meio de concurso público, porque garante uma carreira aí de estabilidade, e essa estabilidade não quer dizer proteção para o servidor, mas quer dizer justamente que vai ter uma continuidade da assistência para a população, que aquilo não vai ser interrompido se um prefeito entrar e outro sair. Quando você tem um servidor concursado, ele vai estar ali a serviço da população, e assim deve ser. Infelizmente, nós temos distorções, né, em todas as carreiras, em todas as áreas, mas o conceito fundamental da estabilidade é justamente para a gente garantir a perenicidade dos serviços. No mercado também nós temos hoje, para quem está nos assistindo aí, acadêmicos, ou está se interessando por essa área, quis assistir a live para poder compreender um pouquinho melhor, nós temos as residências multiprofissionais. Essas residências, elas são promovidas por instituições de ensino e quem se candidata faz o processo seletivo e recebe uma bolsa para estudar. Então, hoje a bolsa está em torno de R$3.000, é uma bolsa que não é um valor tão elevado, mas para quem está estudando, ou seja, não vai ter que pagar os estudos e ao mesmo tempo vai estar recebendo. Nós temos diversos programas de residência multiprofissional. O Dr. Heron, que é o presidente da nossa Câmara Técnica, por exemplo, ele fez a residência multiprofissional da Unifal. Eu fiz a residência multiprofissional em São Paulo, pelo Ministério da Saúde, também com a Faculdade Santa Marcelina. E o cirurgião dentista também pode atuar, quando a gente fala de mercado de trabalho, ele pode atuar também em ensino e pesquisa. Então, a saúde coletiva ela é uma especialidade odontológica, e assim nós precisamos de muitos dentistas pesquisadores. Então, a área é muito ampla, né, doutor Vinícius? Extremamente ampla. Então, você vê, por exemplo, o cirurgião dentista que trabalha na questão de doenças, da epidemiologia, da vigilância sanitária. Então, é uma área bastante ampla aí com o mercado para quem se interessar. A questão é que, como ele é por concurso público, ele é concorrido. Você pega as provas de concurso público, né? Você vai ter muitos candidatos por vaga. E aí que está justamente o diferencial de quem quer se preparar para atuar nessa área. Sim. E vamos falar, então, antes do nosso tempo acabar, vamos falar um pouquinho da Câmara Técnica da Saúde Coletiva, né? Que recentemente foi instituída pelo CRO-MG. Como é que tem trabalhado para o aprimoramento aí da saúde bucal dos mineiros, doutor? Então, é bem interessante, né? Nós estamos conversando aqui e a gente tem alguns membros aqui da Câmara Técnica que estão assistindo a nossa live conosco. Ela foi instituída por ocasião, durante a pandemia aí, né? Então, nós vimos várias questões ocorrendo na saúde bucal, dentistas que precisavam de EPI, de proteção nos municípios para atender a população. Também outras demandas relacionadas ao salário, que muitas vezes a gente percebe que não é o adequado. E tudo isso foi fomentando dentro dos especialistas dessa área esse movimento de se unir para poder melhorar a odontologia no setor público em Minas Gerais.
E aí nós começamos desenvolvendo aí uma série de articulações. A principal delas foi o Encontro Mineiro de Saúde Coletiva, né, de trabalhadores e técnicos do Serviço Público Odontológico. Já dando uma palhinha, esse ano nós vamos ter também, em setembro. Então você aí, fique atento. Nós vamos ter esse evento que é promovido pelo CRO-MG, para que a gente possa discutir essa construção de política pública. Porque, como eu disse no início, a política pública não se faz sozinho. Então, às vezes, aquele coordenador que está lá naquele município de 10 mil habitantes fala, nossa, estou tão impotente, não conheço as ferramentas, o Vinícius está falando aqui de programação, de plano municipal, mas lá na minha graduação nem vi isso, então como é que eu posso fazer? Então, a Câmara Técnica tem esse objetivo, de ajudar os municípios mineiros a construírem planos, a fazerem projetos que possam, de fato, impactar e melhorar na vida das pessoas. Então, a Câmara Técnica tem trabalhado arduamente aí, tem se reunido, é muito ativa. Então, convido vocês a conhecerem um pouquinho mais, né? No próprio site do CRO, nós temos ali uma série de lives, como as que nós estamos realizando hoje, que visam divulgar justamente isso. Então, quanto mais pessoas, né, quiserem participar e nos ajudar a construir, acho que essa é a palavra da noite, né? É verdade. Falou certo. Então, cada um pode contribuir aí com a construção e justamente a Câmara Técnica de Saúde Coletiva, ela vem ajudar a construir a odontologia mineira e tem dado aí passos muito interessantes, seja no fortalecimento dos municípios, na execução de leis. Então, a gente sabe que o setor público ele é muito regulado por legislações e muitas vezes os cirurgiões dentistas que estão nos municípios têm muita dúvida se alguma coisa é legal, como é que ele pode melhorar alguns aspectos da gestão na sua cidade. Então, a Câmara Técnica tem esse papel de assessoramento, ela faz o assessoramento do Conselho para as questões relativas à saúde pública, mas não se restringe aí à saúde pública, não é uma Câmara Técnica de saúde pública, porque a saúde coletiva vai além. Então, nós temos trabalhos aí de ONGs, o SEST-SENAT, né, as organizações não governamentais que têm trabalhos belíssimos. Então, por essa Minas Gerais aí, nas APAES, nós temos trabalhos muito bonitos que vem sendo realizado pela odontologia para cuidar das pessoas, né? Esse aspecto aí do cuidado à pessoa com necessidade especial, ele é uma frente muito importante. Então, na Câmara Técnica, nós discutimos a questão do câncer de boca em Minas Gerais, que nós precisamos ter um olhar para isso, né? A odontologia não é só cárie, não é só doença periodontal. Então, nós precisamos olhar para a questão do câncer de boca e fazer um diagnóstico o mais rápido possível, porque quando esse diagnóstico é tardio, muitas vezes o tratamento é muito mutilador, o tratamento, né, faz com que a pessoa perca muito da sua qualidade de vida numa ressecção cirúrgica, por exemplo, ou numa radioterapia, numa quimioterapia. Então, olha como é importante o papel do dentista ao avaliar a cavidade bucal, detectar lesões no início. Também lá na infância, quando a gente pensa nas crianças com deformidades, lábios, né, fendas labiais, fendas palatinas. Então, a Câmara Técnica trabalha na regulação disso que nós chamamos de rede, que é para a gente poder conseguir estabelecer em Minas Gerais que os municípios tenham acesso a uma rede de cuidado para as deformidades crânio-maxilofaciais. Outras questões que a gente discute também, a questão da reabilitação. Como eu disse no começo, no nosso país é um país de desdentados, né? A minha tese até de doutorado, a gente trabalhou sobre a questão de... Infelizmente. E como que nós podemos ajudar a reverter isso, né? Pensando em mecanismos e formas de que a gente possa expandir a reabilitação protética no SUS. Então, é muito amplo esse conceito e a gente precisa entender que a Câmara Técnica está aí para ajudar tanto os cirurgiões dentistas coordenadores, como os cirurgiões dentistas das unidades de saúde. E ela, o mais interessante é que ela é muito ampla, ela é muito plural. Então, ela conta não só com dentistas. A maior parte das câmaras técnicas do CRO ela é formada por especialistas cirurgiões dentistas, mas no caso da Câmara Técnica de Saúde Coletiva, nós temos auxiliares e técnicos de saúde bucal, porque eles fazem o dia a dia das unidades de saúde.
Então, a nossa Câmara Técnica ela também incorpora profissionais, como eu citei aqui mais cedo um pouquinho, né? A senhora que estava nos acompanhando ali, que está nos acompanhando ainda, que é uma técnica de saúde bucal e que faz parte das discussões. E todos que estão acompanhando a gente aí, ou que vão assistir essa live, podem entrar em contato conosco por e-mail, porque justamente a gente está aberto para acolher sugestões e ajudar os municípios. E O por senhor fim, poderia até deixar seu e-mail também, doutor? sim, nós temos aqui o Instagram, Vinícius Rocha, né? Então no Instagram você pode me chamar no direct ali e a gente vai estabelecendo uma conversa, mas nós temos também a possibilidade de comunicação por e-mail. Hoje parece um pouco mais arcaico o e-mail, né? Com a agilidade das redes O sociais. pessoal é mais rápido, né? Mas aí é No Instagram. Viniciou com o no final, Rocha, @yahoo.com.br, mas fica mais fácil aí no direct do Instagram, você que está acompanhando a live aí. E até é bom abrir para pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa também. Nós temos um tempinho aqui aí, uns 2 minutinhos. Enquanto não aparece nenhuma pergunta, eu vou fazer só mais uma, posso? É à vontade. Como é que o senhor vê, né, o futuro e o papel da saúde aí bucal do SUS? Como é que o senhor enxerga esse futuro aí? Então, é importante a gente pensar, né, que nós temos que ser aí utópicos, mas não no sentido de vislumbrar algo inalcançável, mas no sentido de sonharmos uma realidade que a gente pode construir. Então, eu vejo que a saúde bucal já passou por muitas dificuldades. Para a gente poder pensar e contextualizar, a saúde no sistema público de forma universal, ela foi se dar somente em 2000. A inserção das equipes de saúde bucal no SUS, na atenção primária, ela é de 2000, ou seja, fazem só 21 anos. Então, na verdade, ainda é uma questão muito ainda jovem, que necessita aí de amadurecimento. Então, eu vejo que muitos dos que estão nos acompanhando aqui podem ser protagonistas dessa construção, né? E, de fato, é muito importante que a gente possa estudar e se empoderar para poder fazer a voz daqueles que não têm voz, daqueles que muitas vezes estão aí sofrendo e sem acesso, e que nós, que temos essa condição de estarmos aqui hoje, nessa noite, batendo essa conversa tão especial, fazermos a diferença. Então eu vejo a odontologia com otimismo, né? Não vejo, como muitos às vezes fazem uma análise de um mercado mais saturado, a gente da saúde coletiva não entende a odontologia como mercado, entende a odontologia como muitas pessoas precisam de nós. E ainda somos poucos. Então precisamos fazer frente, tanto na questão política, como também nas questões de construção de base comunitária, para a gente poder, enquanto sociedade, ter uma saúde para todos. Então, que as nossas bocas não sejam fechadas, que as nossas bocas sejam sorridentes. Que bacana, doutor. Bom, eu acho que o pessoal, né, vai ficar triste da gente encerrar a live. Tem muitos aí colegas conhecidos, né, doutor? Pode mandar mensagem para o pessoal aí que acompanhou a gente aí nessa noite. Eu queria deixar o meu abraço aí para todo mundo que esteve aí nos acompanhando, né? De modo especial, os membros da Câmara Técnica, como eu citei aí, e foi muito bom. A live tem esse objetivo da gente despertar o interesse para conhecer mais. Temos, então, essa possibilidade em setembro, já fazendo aí um pré-lançamento, né? Isso Depois nós mesmo. vamos ter a divulgação aí. Ano passado foi um sucesso, né, doutor? Então a gente tem que Sim, falar, sim. né? Então, você que vai prestar concurso, quer entrar na área pública, e aproveite esses congressos. E o bom da saúde coletiva é que os nossos congressos são gratuitos, então você pode acompanhar pelo YouTube essas nossas lives, e assim você vai estar se preparando para ingressar aí no setor público. Então, queria deixar o meu abraço para todos os alunos, acadêmicos que estão nos acompanhando, para também os profissionais nessa Minas Gerais. É muito bom saber que temos profissionais que estão aí dispostos a vestir a camisa também, porque a odontologia não é uma área para ser feita sozinha, né? Ela é para ser feita em coletividade. E aí, puxando a sardinha para a especialidade,
A saúde coletiva está aí para abraçar todo mundo e construirmos juntos essa saúde melhor. Então, há muito o que se fazer, mas tem muitas pessoas de bem querendo fazer. Então, vamos reunir essa galera do bem para a gente poder construir uma saúde melhor para todos. Tomar forças aí. Exatamente. Doutor Vinícius, muito obrigada, viu? Mais uma vez, o CRO-MG agradece demais a sua participação. Estamos aqui sempre, né, de portas abertas para trazer assuntos tão importantes para a classe. Então, nós agradecemos muito sua participação mais uma vez. E até uma próxima live, né? É sempre um prazer. É sempre um prazer. O que é bom aí dura pouco, então o tempo passou e a gente conversou tanta coisa e chegamos aí ao fim dessa live. Então, queria agradecer cada um que permaneceu aqui conosco, que vai assistir posteriormente essa live. E para encerrar, né, eu queria declamar para vocês um poema que eu preparei para a gente finalizar artisticamente essa live. É um poema do José Saramago e é interessante que ele remete à boca. Ele chama Boca Fechada, que é tudo que a gente não quer, né? Então diz assim o poema de José Saramago: não direi que o silêncio me sufoque e amordaça. Calado estou, calado ficarei, pois a língua que falo é de outra raça. Palavras consumidas se acumulam, se represam, cisternas de águas mortas, ácidas mágoas em limos transformadas. Vaza ao fundo em raízes tortas. Só direi, crispadamente, recolhido e mudo, que quem se cala quando me calei, não poderá morrer sem dizer tudo. Então nós queremos que as pessoas possam viver plenamente. Tem que aplaudir. E a saúde coletiva quer dar voz e vez para essas pessoas, para que elas possam aí viver com dignidade e ter a saúde bucal garantida, não só na lei, na Constituição, mas na prática em cada município mineiro. E a Câmara de Saúde Coletiva está aí para ajudar que as bocas não sejam mudas e fechadas. É isso mesmo, doutor. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para o senhor, boa noite para todos aí que nos acompanharam. Até a próxima live. Boa noite.